Diretamente falando para você que está com um bebezinho novo em casa, pois é, uma grande preocupação das mães é a cólica dos bebês. E quem vai dar mais informações para a gente sobre o assunto é a pediatra Solange Azizi. Olá, doutora Solange, tudo bem? Está por telefone falando com a gente? Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, tudo ótimo. Quer dizer, então, que a cólica realmente é um dos grandes problemas dos bebezinhos, né? Quais são os sinais que indicam que o bebê está com cólica? Bom, um sinal que é bem característico, que a mãe conhece, inclusive a mãe de primeira viagem, é aquele choro gritado, e geralmente um choro que tem horário, e infelizmente de noite. A criança ela fica muito vermelha, o bebezinho fica muito vermelhinho, começa a sacudir as pernas, ficar esticadinho assim como se fosse um gato, sabe? E ele se estica e balança as perninhas como se fosse um movimento de bicicleta e grita alucinadamente. E tem algum motivo por ser mais à noite do que durante o dia? Não tem. As mães sempre perguntam por que de noite. Não, eu nunca soube responder por quê. O que a gente sabe é que a maioria das vezes, a grande maioria das vezes é de noite, mas a crise de cólica pode aparecer em qualquer momento, mas quase sempre é noite. E qualquer bebê pode ter esse problema? Qualquer bebê pode ter? Não, qualquer bebê tem. Todo e qualquer bebê tem. Todo recém-nascido vai passar pela cólica. Eu costumo dizer para as mães que isso aí é igual à adolescência. O bebê tem que passar por essa fase da cólica. Por quê? Porque existe uma coisa que nós temos dentro da nossa barriguinha que chama-se flora intestinal. A microbiota são os bichinhos que a gente tem, né? Esses bichinhos nos protegem na nossa vida futura. Então, é por isso que a gente sempre bate na tecla de tomar cuidado com o antibiótico, tomar cuidado com alguns remédios, porque eles destroem a flora intestinal. Então, essa flora intestinal ela está se arrumando. E enquanto ela se arruma, a criança tem essa dor, tem uma formação muito grande de gases, tem a cólica, tem as dores, o bebê fica com a barriguinha muito inchada, aquele abdômen muito globoso, muito protuso, mas é uma fase que tem que passar. Então, qualquer bebê pode, na verdade, qualquer bebê tem. Então, todo e qualquer bebê tem que passar por isso. E os hábitos da mãe, né, na gestação, acabam posteriormente influenciando nessas cólicas dos filhos, não? Não, na gestação não. Quando a mãe ela torna-se nutriz, o bebê ele mama, o bebê é um lactente e a mãe dá de mamar, a mãe é uma lactante ou nutriz. Nessa fase, aí sim, os hábitos alimentares vão influenciar diretamente na cólica do bebê, para mais ou para menos, né? Se tiver uma boa orientação, eu de minha parte dou sempre. Tanto no curso de gestante quanto em consultório, dou sempre essa orientação. Se tiver uma boa orientação, não tem problema não. O bebê vai ter aquela cólica normal, que tem que ter mesmo, sim, mas não vai ser tão aguçada por conta da dieta da mãe. E o que a mãe pode comer e não pode comer? Por exemplo, tem uma história que diz que a mãe não deveria comer, por exemplo, verdura, que algumas folhagens mais escuras poderiam prejudicar. Explica pra gente. Não, isso aí é muito mito, né? As avós é que falam, porque o bebê pequenininho, ainda mais no comecinho, ele faz um cocô esverdeado, que a gente chama de mecônio, mas isso é próprio também da arrumação da flora intestinal do bebê. Então, as fezes são de coloração, de consistência, o aspecto bem diferente nesse começo, mas nada tem a ver com folha verde escura, porque cara da cor é verde escura também, mas não tem nada a ver, isso é super mito. Então, a mãe pode comer folha verde escura. O que a mãe que está nutrindo, que está amamentando, que é a lactante, o que ela deve evitar são principalmente condimentos, que eu acho que todo mundo sabe o que é, né? A pimenta, aqueles condimentos que se coloca na cozinha, aquelas especiarias, as ervas, os alimentos muito quentes. E aí eu sempre brinco com as mães que alimento quente não é aquele que vai queimar a sua língua. O alimento quente é com base no café, no chocolate, no coco. Então, esses 3 alimentos são péssimos e todos os seus derivados, né? Por exemplo, chocolate, um bolo de chocolate, uma barra, um bombom, uma trufa, o coco, a cocada. Tem também o amendoim, que eu esqueci, que tem a paçoca, que muita gente gosta, né? Então, esses alimentos mais quentes
devem ser evitados os condimentos, os sucos cítricos. Tem muita gente que acha que a mãe que está amamentando tem que tomar suco de vitamina C para dar sustância no leite. As avós falam assim. Isso é mito também, porque, veja bem, a vitamina C, o nome dela científico é ácido ascórbico. Então, o ácido, como o próprio nome diz, ele vai causar acidez. E essa acidez vai causar fermentação. Então, essa fermentação enche mais a barriguinha do bebê de gases. As alças intestinais ficam distendidas, não cabem naquele espaço do abdômen, por isso que fica aquela coisa gorda, e o bebê começa a chorar demasiadamente. Leite condensado não, né? Do quê? Que faz mal? É. Não, leite condensado não faz mal, só engorda. Só Os engorda. derivados lácteos, tem muita gente que diz que a mãe que está amamentando tem que tomar canjica, tem que tomar leite. Se a mãe tomar muito leite, por conta da questão hormonal, ela vai ficar cheia de espinha. Ela vai arrumar uma carinha de choquito para ela. O bebê não vai ter problema em relação a isso, não. A mãe é que fica mais acometida. Uma outra coisa também que eu tenho que falar, Lu, sem ser essas três que a gente já falou, são os embutidos, que são veneno para a mãe que está amamentando, carnes cruas, principalmente aquela mãe que adora uma comida japonesa, é legal, mas nesse momento não deve. E os molhos, que também são muito ácidos. Os molhos que tem na comida japonesa, né? O teriyaki, o molho shoyu, e aqueles molhos comuns que as pessoas usam, molho de tomate, mostarda, barbecue, essas coisas assim, que tem acidificante. Coisas industrializadas, corantes, isso tudo faz muito mal para uma mãe que está amamentando. E alguma coisa que seja importante que ela deixe sempre, mantenha sempre na alimentação, que possa ajudar a evitar? Não, ajudar a evitar não, mas o que vai ajudar a mãe também a não desnutrir, porque a fase da amamentação é uma fase mega difícil, né? Quem passa por isso sabe, a mãe ela fica consumida de fato, então ela tem que beber litros e litros e litros e litros d'água, mas comer, ela precisa comer muita proteína e muita vitamina e também muita fibra, porque a mãe seca muito. Então, ela tem dificuldade de urinar, dificuldade de evacuar, muitas vezes tem dificuldade até de chorar, porque as lágrimas secam. Então, como ela se seca toda, e é por isso que a gente pede para beber litros e litros, aliás, atenção quem está escutando, quando vê uma mãe amamentando, pega um copinho d'água e a mãe pode beber água enquanto está amamentando, que o leite não fica ralo. Isso aí também é um mito danado. Então, a mãe tem que comer aquela dieta baseada proteica mesmo, com bastante legume, bastante carne vermelha ou branca. Carne de rã é uma carne hiper, super proteica, excelente para essa fase. E tomar cuidado com as carnes cruas. E como é que faz para evitar essas cólicas nos bebês? O bebezinho ele pode, por exemplo, tomar um chazinho para poder diminuir a cólica? Então, a gente tem a indústria farmacêutica que ela é muito cruel, né? Ela joga no mercado trocentos medicamentos. E o pessoal acaba embarcando, porque como é uma fase muito difícil, o bebê grita muito, o pessoal tem muita peninha, acaba que o pessoal sai comprando um monte de remédio. Não adianta nada, vai gastar uma dinheirama, porque tem alguns produtos que são mega caros, e nada vai adiantar. Porque aquilo é uma fase que precisa passar, que está se arrumando a flora intestinal. Então, não tem como. O que vai aliviar é o calor úmido, que a gente chama de compressa morna, que serve uma toalhinha, né? Coloca na aguinha morna, torce bastante, coloca a toalhinha na barriga do bebê com cuidado, porque a pele do bebê é muito delgada, qualquer coisa marca que queima mesmo, e dá bolha. Então, uma compressinha de água morna. Há quem defenda o chá, né, Lu? O chá é assim, também tem que tomar cuidado, porque tem gente que acha que tem que dar 10 ml, 20 ml de chá. Tomar cuidado com isso, porque muito chá também não é muito legal. Dá algumas gotinhas, tipo assim, dá uma colherinha de chá do chazinho que fizer, entendeu? Ou pegar aquela seringuinha de 1 ml e ir colocando devagarinho, é bem pouquinho. É só mesmo por causa do calorzinho que aquilo oferece, entendeu? E seria chá de quê? Pode dar chá de qualquer coisa, menos chá de louro, né? Porque a criança vai vomitar. Geralmente chá de funcho, chá de camomila, essas coisas, esses chás assim mais comuns, né? Erva doce. Nada de florear. Oi? Erva doce, erva cidreira. Erva doce, erva cidreira, nada de florear muito hibisco, aí já tá floreando demais. Essas coisas mais comuns mesmo, tá? Tá certo. Eu quero agradecer mais uma vez sua presença aqui no Bem Saúde, mesmo por telefone. Muito obrigada, viu, doutora Solange?
Eu conversei com a doutora Solange Azizi, que está no Facebook também como Tia Sol Pediatra, e também atende lá na Dr. Med Petrópolis, que é na Rua do Imperador 625, Shopping Copacabana, 2º andar. O Bem Saúde